dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Novaes e você está no programa Novaes Conversando com você. Hoje nós vamos tratar de um assunto de grande relevância que afeta o mundo inteiro. É a psicose, né? Ou pessoa psicótica. Esse é o mal que atinge a humanidade, entre tantos outros, e que é um inimigo invisível. Por ser invisível, naturalmente, ele está habitando dentro de cada um. Todos nós temos graus de psicose, né, variados. Não sou psiquiatra, mas esse é um assunto que vale a pena falar aqui, porque a psiquiatria sabe disso, que as pessoas nesses tempos atuais estão cada vez mais psicóticas e os graus estão ficando altos, e isso é importante a gente falar que não precisa ser uma pessoa da área, né, psicólogo ou psiquiatra para se tratar disso. Nós vamos falar aqui dessa psicose, desse ato psicótico, de uma forma esotérica, porque também a gente aborda o lado espiritual aí, envolvendo, né, esse comportamento. É importante a gente salientar sempre que no dia a dia todos nós temos inúmeros acontecimentos que mexem com a nossa psique, né, o nosso psicológico. E as pessoas se aborrecem em diversos graus. No outro dia está normal, tocando a vida, esqueceu aquilo e a vida continua. Isso é comum e corriqueiro e é normal, entre aspas. Mas as pessoas agora, já faz muito tempo, elas estão entrando em uma espécie de círculo vicioso em que se aborrece constantemente, diariamente, né? E todos os santos dias. E fica lembrando de assuntos que aborreceu do dia de ontem, do dia de anteontem, somando com aquele do dia atual. E essas pessoas se tornam amargas, agressivas, são pessoas de difícil trato, né? Você não consegue travar um diálogo com ela porque já fica irritada, fala impropérios, gesticula muito, os olhos ficam injetados, você percebe que tem ali dentro da pessoa um ódio muito grande, e essa pessoa se torna insuportável, né? Os familiares se afastam, os amigos, e a psicose é preciso ser tratada porque ela pode evoluir para um grau mais alto e aí vai ser preciso um tratamento mais forte, passar com um psiquiatra, tomar medicamentos especiais que nós vamos abordar aqui ao longo desse vídeo. E você vai ver então que, se não for tratado a tempo, é difícil, né, trazer essa pessoa para a realidade. Ela pode ficar perdida nesse labirinto da psicose. Gostaríamos que vocês prestassem bem atenção nesse vídeo de hoje para que vocês evitem esse, vamos dizer assim, esse meio de você expor as suas emoções. Nós devemos no dia a dia expor nossas emoções de forma controlada, de forma correta, que a gente possa se expressar sem agredir nem aos outros, nem a nós mesmos. A primeira pergunta é: o que é psicose? Psicose é um transtorno mental que faz com que as pessoas percebam ou interpretem as coisas de maneira diferente das pessoas que as rodeiam. Isso pode envolver alucinações ou delírios. O que é uma pessoa psicótica? A palavra psicose é usada para descrever condições que afetam a mente, onde houver alguma perda de contato com a realidade. Durante um episódio psicótico, os pensamentos e percepções de uma pessoa são perturbados, e o indivíduo pode ter dificuldade em entender o que é real e o que não é. Quais são as principais características? Em comum, as anomalias que se caracterizam como psicose têm entre seus sintomas delírios, alucinações, catatonia, desorganização de pensamento, abulia e agitações de caráter,
A pessoa que sofre de delírios, por exemplo, inventam histórias que não condizem com a realidade sem que tenha consciência disso. Situações gatilho. Gatilhos emocionais podem ser pessoas, palavras, opiniões ou situações que desencadeiam uma reação emocional intensa e excessiva dentro de nós. Entre as emoções mais corriqueiras, quando um gatilho é desencadeado, estão raiva, tristeza, ansiedade e medo. Sinais de psicose. As pessoas podem ter no comportamento agitação, agressão, automotivação, hiperatividade, hipervigilância, hostilidade, inquietação, isolamento social, movimentos repetitivos, repetição de palavras sem sentido, comportamento desorganizado, falta de moderação ou repetição persistente de palavras ou ações. Na cognição, transtorno de pensamento, confusão, crença de que os pensamentos não são seus, crença de que um evento comum tem um significado especial e pessoal, desorientação, lentidão durante atividades, pensamento acelerado, pensamentos indesejados, dificuldade em pensar e compreender, ou falsa superioridade. No humor, ansiedade, descontentamento geral, despersonalização, excitação, gama limitada de emoções, nervosismo, raiva ou solidão. Sintomas psicológicos: alucinações visuais, delírios persecutórios, delírio religioso, depressão, episódios maníacos, medo, paranoia ou ouvir vozes. Na fala: deficiência de fala, fala incoerente, fala rápida e frenética ou verbosidade excessiva. Também é comum alucinação tátil, pensamento suicida, perda de memória ou pesadelos. Como lidar com essa situação? Em primeiro lugar, praticar a compaixão e a empatia, deixando a estigmatização de lado. As pessoas que sofrem surtos psicóticos precisam ser respeitadas e merecem tratamento adequado. Se você é um parente próximo, faça contato com um profissional psiquiatra de sua confiança e ele lhe indicará o melhor caminho. Vale lembrar que, quando o indivíduo já está em tratamento, o carinho, o apoio e o respeito também são essenciais. Ajudam mais do que você pode imaginar. Agora, se você está diante de um surto psicótico, vendo a pessoa sofrer com delírios e alucinações, algumas atitudes podem ajudar. Se ela já estiver em tratamento, cheque se os medicamentos foram tomados corretamente. Se não foram, tente administrá-lo imediatamente. Vigie a pessoa para que ela não se machuque ou machuque outros indivíduos. Retire-a de locais barulhentos, muito cheios ou conturbados. Não a confronte. Entre em contato com o médico psiquiatra. Tratamento. O tratamento da parapsicose deve ser direcionado pelo psiquiatra e consiste no uso de medicamentos antipsicóticos e estabilizadores de humor como risoperidona, haloperidol, lorazepam ou carbamazepina. A tênue linha entre a lucidez e a loucura. A lucidez e a loucura, elas andam quase que de mãos dadas. Uma pessoa que está fora do seu eixo, ela finge que está tudo normal, mas não consegue passar isso com muita facilidade, porque quem tem um pouquinho já de sensibilidade, que a maioria tem esse pouquinho, já percebe que a pessoa está tendo um comportamento anômalo. E então você começa a notar que a pessoa não fala coisa com coisa, gesticula muito, né? Seus olhos estão injetados, sempre nervosa, repetindo as mesmas coisas, está sempre inconformada. Isso é um fator que a pessoa apresenta com muita facilidade. E uma pessoa normal,
ela tem um comportamento completamente diferente. Até o piscar do olho é diferente. A forma de se expressar, né? Ela pensa antes de falar. Enquanto a pessoa que está numa crise psicótica, ela fala antes de pensar. Então sai qualquer besteira. E ela fala aquilo acreditando que está sendo sempre certa. O limiar, situação limite, entre a loucura e a lucidez é uma linha muito tênue. As pessoas deveriam ouvir mais música, né? Deveria se divertir mais, assistir a um bom filme, conversar mais com seus familiares, com seus amigos, ir mais no parque, fazer coisas que são agradáveis. Porque quem fica o tempo todo pensando em trabalho, na vida dos outros, pessoas que se enfronham por deveres que não é de sua conta, tende a entrar nessa frequência. E a espiritualidade negativa tem aí uma egrégora poderosíssima, onde a pessoa acaba sintonizando essa egrégora, que é uma bolha de energia que existe em volta do planeta, com uma frequência baixa, que as pessoas que entram nesse estado de loucura vai para essa frequência, a frequência dela fica uma frequência baixa, né, de baixo nível. Essa frequência de baixo nível que a gente se refere é uma frequência das ideias negativas, eu quero dizer isso. E aí a pessoa sintoniza com essa egrégora e tende a piorar, né? Então, para você ter mais equilíbrio, procure isso, como eu falei para vocês, essas fontes positivas de diversão, como música, assistir um bom filme, se alimentar calmamente sentindo o sabor do alimento. Quando você tomar uma água, sinta que aquela água entra pelo seu organismo e te hidrata, te refresca, né? Te dá mais vida. Quando você estiver tomando um banho, sinta a água limpando o seu corpo por dentro e por fora. Quando você estiver conversando com uma pessoa, viva o momento da conversa, preste atenção, sorria mais, né? Você vai ver que esses pequenos atos formam um conjunto de atitudes positivas que te dá um prazer em estar aqui, neste mundo, né? Completamente dinâmico. Vamos terminar esse vídeo por aqui. Agradecemos a vocês por assistir o nosso vídeo. Se gostou desse vídeo, dê o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nos veremos no próximo vídeo. Muita luz.